Em Filipenses 3:2 fala, não façais nada por ambição egoísta, mas tratai os outros com humildade e considerando eles superiores a você. Né? Considerai os outros superiores a você. Tratar a eles como superiores a você, a nós mesmos. O que eu entendo com isso? É você se sentir menos que as outras pessoas? É você se sentir inferiorizado? É você se diminuir? Não. É você tratar o outro, dar a honra às outras pessoas. É você não disputar com as outras pessoas. Porque a gente vê muito, a gente percebe muito em tudo, assim, em muitas áreas da vida, a disputa de quem é o melhor, de quem é o mais isso, de quem é o mais aquilo, de quem é superior. Então, Deus na Bíblia, na palavra, em Filipenses, ensina que nós temos que doar, nós temos que entregar a honra às pessoas. Entregar voluntariamente, né? Não querer disputar as coisas, entregar. E aí Deus vai se agradar de nós. Mas isso não significa que eu preciso me diminuir, que eu preciso me rebaixar. Ou seja, me sentir inferior pela comparação, que não tem nada a ver. Porque quem pode se comparar a você ou você se comparar a quem? Se você não viveu a mesma coisa que ela. Se você não teve um caminhar na mesma linha, no mesmo passo que ela. Às vezes são irmãos, mas um nasceu antes e o outro depois. Um teve uma experiência e o outro teve outra experiência. E cada um dá o significado à sua própria experiência. E Jesus mesmo deu exemplo quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou o pé de cada um dos discípulos. Ele não fez acepção de pessoas. Ele não escolheu, você é meu discípulo querido, tem as afinidades, eu gosto muito do seu jeito e vou lavar os seus pés. Não, ele lavou de todos. Ele se humilhou, ele se fez menor. Ele trouxe ele colocou eles num lugar de honra. Ele tratou eles como se fossem superiores, com humildade, por decisão, por amor. E porque ele poderia se comparar, imagina, ele era o Filho de Deus, ele era perfeito, ele não errava, ele não falhava, ele fazia a vontade do Pai, ele não tinha pecado, ele não tinha maldade, ele não tinha nada de errado. Ele podia usar isso para se comparar. Mas não, ele não se comparou, ele tratou os discípulos como superiores, dando a honra, entregando a honra a eles. E o mesmo nós podemos fazer. Mas isso não significa de eu me rebaixar, me humilhar, me sentir menos. E que existem duas extremidades contrárias. Uma é eu me sentir inferior e me comparar com as pessoas. E outra é eu me sentir melhor e também me comparar. Então, nenhuma dessas coisas é a realidade, é aquilo que Deus, aquilo que Jesus nos ensina. O que Ele quer nos ensinar é o seguinte: você é único e especial. Você é minha imagem e semelhança. Você é a obra da minha criação. É a obra das minhas mãos. E se você tem tantos anos e o fulano tem a mesma idade que você, mas você faz isso e ele faz aquilo, isso não pode ser comparado, porque a tua história é uma. Os propósitos, os planos, as experiências são totalmente diferentes. E a comparação nos traz desânimo. Porque se você comparar com alguém que, por exemplo, você é corredor, você corre, mas você corre menos que a pessoa, que alguém. Aí você se compara, você fica desanimado. Você não quer mais porque a fulana, beltrano, ciclano corre mais do que você. Mais quantidade, mais rápido. Enfim, um exemplo. E se você é melhor, você faz aquilo melhor do que tal pessoa, você também não pode se comparar. Porque aí você vai se sentir, de repente, a pessoa,
essa que faz menos, desenvolve menos que você, ela não vai querer andar com você porque ela vai se sentir menor que você. Isso não quer dizer nada. Significa às vezes que você começou antes, ou que você tem uma predisposição genética, ou que você se esforçou, ou que você está fazendo aquilo há mais tempo, ou porque você é mais jovem, ou porque você é mais... Enfim, cada um tem uma história. E a comparação, ela leva ao desânimo, ou ela leva à soberba. Que nenhuma das duas coisas é importante. Claro que nisso temos que cuidar com o vitimismo. Que aí eu posso olhar para o outro e falar, mas ele é assim porque ele, enfim, sabe? Aquelas comparações que eu coloco, porque tal pessoa só faz isso da vida. Um exemplo, ela vai bem, ela faz porque ela só faz isso. Ou, porque, entendeu? Desculpinhas, que nós também fizemos muito isso. Damos desculpa para o fracasso nosso e para o sucesso do outro. Também não é assim. Então Deus diz nos dá honra às pessoas, honrá-las, mas não se comparar, não se inferiorizar, não se dar o menor valor, não se colocar para baixo, mas também não se colocar por cima, mas dar a honra às pessoas. E não se comparar, cada um tem uma trajetória, cada um tem um andar, cada um tem uma experiência. Deus nos chamou cada um por um propósito único. Se Ele chamasse todos para a mesma coisa, seria em vão estarmos aqui. Mas Ele nos chamou para um propósito único, que é de servir uns aos outros, que é de honrar uns aos outros. Não nos comparar, porque não existe comparação, não tem como comparar. E muitas vezes naquela área que eu tenho dificuldade, porque às vezes eu olho para os meus filhos, eles são totalmente diferentes, tanto fisicamente quanto em personalidade. E às vezes eu gosto mais da atitude de um e menos da atitude do outro, mas não significa que eu gosto mais de um filho do que de outro. Mas é quase que difícil às vezes não comparar. Na minha cabeça às vezes eu comparo. Eu falo, meu Deus, ele é assim, mas eu sei que, analisando racionalmente, eu sei que Deus vai usar tanto um quanto o outro, mas em áreas diferentes. E digo mais, Ele vai usar, às vezes, mais aquele que está na dificuldade. Por exemplo, ele tem aquela dificuldade que hoje eu acho um defeito nessa criança, eu falo, nossa, na minha cabeça é um defeito. Mas isso pode ser uma ferramenta que Deus vai usar na vida dessa criança, no futuro. Algo que ele venceu, que ele aprendeu a superar, para que Deus pudesse cumprir na vida dele o que ele tem. Porque ele vai lembrar, eu era assim, eu fazia assado, eu era e agora eu faço assim, porque se manifestou a glória de Deus. Assim como nós, por isso que a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque assim, muitas vezes a gente olha uma pessoa, a gente fala, meu Deus, não dou nada por essa pessoa. Olha, tá perdido, tá condenado. E Deus vai lá e faz a obra. E essa pessoa é transformada e ela é usada e ela é tremenda nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele usa das coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. E ele usa, porque aí somente Ele poderia ter feito aquilo. Porque as pessoas olham e falam, ali não tem mais jeito, ali já era, ali já foi, ali já... E aí Deus faz a obra e as coisas acontecem. Porque somente Ele poderia fazer. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque ali é uma semente que cai em terra fértil. É uma terra sedenta, uma terra que conhece a escassez, uma terra que conhece a falta, que vai valorizar aquela semente, que ela vai agarrar aquela semente e aquela semente vai dar, vai produzir, vai gerar abundância. Vai gerar multiplicação. Então eu acredito muito nisso,
que nós não temos que nos comparar, que nós temos que dar a honra uns para os outros, mas sem comparação, sem nos comparar, nós sim querer aprender com as pessoas, com as qualidades das pessoas, mas entendendo o meu tempo, entendendo o meu momento e lembrar que quando Deus quer fazer algo, tanto faz se Ele vai fazer aquilo em 10 minutos, em 10 anos, em 10 horas, porque a contabilidade divina ela é diferente da contabilidade do homem. A contabilidade do homem é 1 mais 1 igual a 2, para Deus não. Para Deus é 1 mais 0 igual a 10. Entende? 1 mais 0 igual a 10, é algo louco, algo extraordinário. Então, confiar no Senhor, entregar para Ele, dar honra às pessoas e Deus vai te honrar.